Essa é meu grude, ela não sai daqui, ó. Ai, tão gostoso, né? É, demais. Vou Eu dar um adoro. oi pro pessoal aqui. Não, menina, sai daqui. Acho que estão quase todos aí voltando, né? Tem mais um pessoal. Deixa eu dar um oi aqui para ver quem volta. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Eita. Tá lento aqui. Acho que a Dani chegou agora, né, Dani? Pessoal, vamos voltar então, tá? Vou pegar aqui a aula. Mas por que que não entrou a aula? Eu tô sempre brigando com esse negócio de aula, gente. Aguenta aí. Aqui, tela inteira. Aqui vocês estão vendo a aula, não? Não. Você tá vendo a aula, Rô? Não? Tá. Não, tô me vendo só. Não consigo sair daqui. Ai, como é chato esse negócio, né? Deixa eu pegar aqui. Eu acabei de deixá-la aberta aqui. Ai, como é chatinho isso. Aqui, finalmente. Ele não estava entrando. Agora vocês estão vendo? Tá no Renuvium, né? Tá vendo, Rô? Isso. Tá Sim, aparecendo. agora sim. Tá bom. Tá aparecendo. Então, Sim. pronto. Então, eu estava com a outra aula, eu já tinha complementado. Só voltando aqui, ó, eu queria mostrar esse slide aqui para vocês, das camadas, tá vendo? Que é a camada superficial e a profunda. Antes, a lipoaspiração, a clássica, ela é feita mais nessa camada profunda. E agora, os médicos estão fazendo na profunda e na superficial. Por isso que você, quando tem esse esvaziamento, isso aqui, ó, cola aqui, as duas fáscias. Então, essa fáscia, por exemplo, ó, que é a fáscia do músculo, né? Mais essa fáscia superficial aqui, que é a fáscia das camadas de gordura, elas acabam grudando. Por isso que a gente tem visto muita aderência, porque o calor faz com que elas grudem, né? E aí começa a dar aquele monte de alteração. Então, aqui, ó, o lipolaser a gente falou, que é o Vaser, né? Daí vem o Renuvium, também com esse apelo, né? Que é uma tecnologia de plasma, eles usam radiofrequência, chega em 80 graus.
E aí também tem o body tight, que muito se fala, ele também traz um calor terrível na região dérmica, só que ele não faz a lipoaspiração. O que que ele faz? O cirurgião passa ele, tá vendo que tem uma sonda aqui? Ele passa só para aquecer aquelas áreas negativas, onde ele quer que tenha maior adesão da pele, tá? Então, o que que ele faz? Depois que ele lipoaspira, ele vem com essa ferramenta aí, que é o Body Tight, para poder colar melhor a área negativa. Então, aqui, ó, igual eu tinha falado para vocês, o objetivo, na verdade, é de criar esses túneis, mas assim, é de esvaziar a camada de gordura mesmo. E aí, o objetivo é esse, né, ó, essa aparência, usando essa arquitetura aqui, né, então, usando o planejamento dessa topografia aqui, anatômica, né, usando as 3 categorias. Eu lembrava que eu tinha colocado, mas, gente, olha isso, ó, é um planejamento, tá vendo? O cirurgião risca lá, né? Esse daqui possivelmente era um de baixa definição, que a pessoa tem uma camada de gordura bem significativa. O que acontecia no passado? Tirava a gordura, daí fazia como não tinha ainda as hastes para poder fazer compressão, eles faziam uma compressão meio amadora, né? Então ficava tipo esse abdômen aqui de tartaruga ninja, ou também como o pessoal chama, parece forminha de gelo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de atender alguém assim. Mas o objetivo é esse, né? Criar. Estão vendo que aqui onde está mais roxo são as áreas negativas, onde aspirou mais, e as outras áreas são as áreas positivas, tá? Então, áreas negativas, áreas positivas. Aqui no masculino é bem marcado a região intercostal, né? Que fica bem bonito, aí faz deltoide, faz tríceps, faz tudo aí, né? Então, aqui, ó, um resultado imediato, já você vê o resultado na hora da cirurgia, né? Eles têm os orifícios, então, aqui da entrada da cânula, né? E é um pouco isso que você vai encontrar na lipo-HD. Quando eu falei da lipoenxertia, está aqui, e aí eu trouxe já aqui o ultragraft, né, que é feito, então, com ultrassom guiado, para chegar nas camadas certas. Aqui é uma lipoenxertia mais clássica, né, tradicional, que ela é colocada em cima do músculo, não é abaixo do músculo, para não ter risco de tromboembolia gordurosa. Então, separa a gordura, né? Aí a gente vai falar um pouquinho, vamos entrar um pouco nessas questões de o que a gente encontra no pós-operatório de qualquer cirurgia, principalmente de lipo, tá? Então, eu vou falar de lipo, vou falar de algumas outras, mas são as intercorrências mais comuns. É isso que eu queria muito que vocês anotassem, porque aqui eu já vou falar as dicas do que vocês devem fazer, o que combina, né? É aqui que a gente chega, tá bom? Então, a primeira coisa que você pode encontrar é um quadro de edema, né, de acúmulo de líquidos nos espaços intersticiais, ou então, muitas vezes, esse espaço ele foi destruído. Então, você vai ter primeiro o acúmulo de líquido, ou na sequência, vocês vão ter o acúmulo de líquido entre os espaços, que aí pode ser o seroma, que eu vou explicar mais para frente. Pode ter, então, o extravasamento de sangue, né, por rompimento aí dos capilares, a gente consegue diferenciar o que é uma equimose, o que é um hematoma. É muito importante vocês saberem diferenciar uma coisa da outra, porque a equimose é de autonomia do profissional, da área da beleza, da esteticista, da físio, do enfermeiro, do biomédico, enquanto que o hematoma é da área médica. Então, assim, como eu sei o que é uma coisa, o que é outra, eu não faço a minha avaliação pela extensão, porque a equimose, ela infiltra e ela pega as áreas maiores, ela pode pegar áreas menores ou áreas maiores. O hematoma, ele é profundo, então ele é uma coleção de sangue que você vê que fica aquela bolsa de sangue. Então, equimose é esse infiltrado aqui que vocês estão vendo, que apesar de ser extenso, ele é superficial. O hematoma não, ele já é uma coleção de sangue e ele é profundo. Enquanto que o seroma,
ele é uma coleção de líquidos que pode conter sangue, mas ele não é necessariamente só o sangue. E ele também está nesse espaço morto aqui, ó, onde teve esvaziamento da camada de gordura, né? Ou descolamento do tecido. Só que, por que ele se formou? Porque não teve uma boa compressão aqui. Para você ter uma prevenção do seroma, você precisa ter uma boa compressão na área que foi lipoaspirada ou que foi descolada. Então, se você não tiver essa boa compressão, você pode ter ali um acúmulo de líquido, sim. E aí fica muito mais difícil de tratar, porque vocês vão ver que seroma, o melhor tratamento de resultado é punção. E quem faz punção? Ou você está na equipe do médico, ele te autoriza, ou é feito pelo próprio médico ou a equipe da enfermagem, tá? Então, não é qualquer pessoa. Eu vejo aí que tem profissionais fazendo punção e nós não temos preparo para fazer a punção. Então, assim, mesmo que eu tenha preparo, eu tenho que ter a autorização do médico. Não dá para fazer, porque é uma via de sucção que você vai puxar ali o líquido, mas é uma via também de entrada de bactéria. Então, a gente tem que ter um cuidado bem importante ali para não resolver uma coisa e criar outro problema, né? Falar um pouquinho das fibroses, né? Que até acho que a Yara me perguntou esses dias sobre, ela falou, não sabia que tinha classificação diferente além do formato. Tem sim, gente, tem classificação por consistência. Então, fibrose, vocês já sabem que é aquele acúmulo de tecido de cicatrização na região da derme. Uma sobreposição de colágeno, né, de qualidade ruim, porque vai preencher o espaço que ficou vazio, ou com líquido ou com fibras. E aqui, no caso, a fibrose, ele sempre vem para sobrepor e preencher um espaço que não foi colado, tá? Então, ele vai usar ali um excesso de material colagênico para poder preencher ou colar. E o excesso não quer dizer que seja de qualidade, pode ter ali qualidade de colágeno do tipo 3, que não vai dar a mesma organização, né, nessa cicatrização, nessa reparação. Como que é o formato? Em cordão, normalmente, é quando você tem na área de lipoaspiração, muito característico de cintura. Então, áreas onde precisou aspirar mais, são as áreas que vão ter mais respostas de reparação. Então, entendam aí. A reparação, ela é proporcional ao trauma. Quanto maior o número de passadas da cânula, maior é a agressão, maior é a reparação. Então, formato de cordão. E aí eu tenho o formato nodular, que ele tem um formato ali como se fosse um grão de feijão, uma bola de gude. Normalmente ele é redondinho, formato de nódulo, e ele tem muito mais a ver com áreas específicas, né, no abdômen, às vezes na região dorsal. São áreas que foram lipoaspiradas, mas que não tiveram grande agressão. Ou em placa, também área de abdômen, normalmente, ou área também de flancos, né? Você pode ter ali região de flancos, interno de coxa, dá muita placa. Essa placa, ela ocupa ali áreas extensas, né? E forma muito mais frequente por questões da lipo, tá? A lipo é onde tem mais trauma, né? Principalmente agora com a alta tecnologia aí, com essas tecnologias robóticas, né? Elas trazem mais calor e ao mesmo tempo que traz mais calor, traz mais destruição, né? Ou mais trauma, e isso traz mais reparação. Todo trauma traz uma reparação proporcional. Então, a gente falou de classificação de formato e agora nós vamos falar de classificação de consistência. Então, ela passa primeiro por uma consistência densa, tá? Depois, né, então, assim, ele tá entre o edema, né, no meio intersticial. Esse edema, gente, ele vai mudando a consistência, porque ele vai acumulando mais proteínas.
e aí ele passa por um estado, então, de gel, né, que ele fica ali um pouco mais viscoso, e ele vai densificando até ele se grudar na face. E aí, a hora que ele se gruda na face, gente, ele vai mudando totalmente essa propriedade e ele perde a sua flexibilidade. Então, ele começa denso e aí ele vem para uma fibrose mais dura. Então, ele vai mudando de consistência conforme o tempo vai passando. Ele vai ficando mais compacto, né? Porque ele tem mais quantidade ali de colágeno do tipo 1. E a gente tem uma outra classificação que ela é bem confundida. O pessoal confunde muito essa classificação da esponjosa, porque ela pode te trazer um pouco de dúvidas por conta do seroma. Então, olha que interessante. A esponjosa ela tem mais presença do tipo 3 em relação ao tipo 1. E ela é decorrente da presença do seroma. O seroma ele é viscoso, ele é seroso, né? O nome está dizendo, por isso que é seroma, porque ele é seroso, e ele vai formando, sabe aquela geleca, gente, que as crianças brincam? Ele fica naquela consistência. Então, ele nem vai ficar tão endurecido, mas ele também não vai ficar, ele não muda de consistência ao ponto de ser dissolvido. Você pode fazer o que você quiser ali, com muito calor, pouco calor, manipulação, ele está contido num espaço. E esse espaço não tem irrigação. Então, se ele não tem irrigação, ele ali tem duas mucosas e o seroma. Ele como se estivesse ali realmente aquela geleca, e essa geleca não consegue ser metabolizada. Tem alguns tratamentos, dependendo aí da proporção, que você consegue amenizar com um pouco de calor, né, com radiofrequência. Tem alguns tratamentos com a criofrequência, que ajuda bastante, mas não garante que tenha ali uma colagem daquela pele. O que é o ideal para seroma, que na verdade fica com essa consistência de esponja, né, esponjoso, é que o cirurgião reopere, tá? Então, para tirar aquela placa, para poder colar. Então, o que ele faz? Ele tira aquela placa, ele dá mais umas lesõezinhas nas mucosas para poder estimular a reparação. É o encapsulado que a gente fala, Margarete? É, exatamente. É o encapsulado, só que assim, ele é o encapsulado, não tão denso. Ele vai ficar mais, é como se fosse uma esponja mesmo. Se você apertar ele, você até confunde. Tem gente que acha que é gordura, e aí fica fazendo tratamento para gordura, e só vai piorando. Porque é como se você estivesse criando mais agressão nele, e ele não vai ter uma resolução espontânea, ele precisa de ser removido. Então, um seroma, na verdade, o que é o ideal? É prevenir fazendo uma alta compressão. Não conseguiu fazer essa alta compressão, ele precisa ser puncionado. Uma vez que ele ficou ali, precisa ter muito trabalho para poder fazer o controle dele, né, e a retirada dele. Alguns casos, igual eu já falei, dá para você usar a radiofrequência, um pouco de calor, chegando em 38 graus e meio, não mais do que isso. Então, você vai metabolizando, trazendo calor para ver se ele tem uma própria, se ele entra em apoptose. Só que, entenda, a pele não vai colar. Sempre vai ter aquele espaço. Por quê? São duas mucosas, entenderam? É como se a gente tivesse duas mucosas aqui da boca, porque é isso. Para ter uma colagem desse tecido, eu tenho que ter material rugoso. Se eu não tenho tecido rugoso na mucosa, não cola. É impressionante isso. E aí, uma outra situação também que pode ter esse impedimento, mas não em relação
o seroma, tá? A fibrose, quando você tem ela em placa, é a formação do miofibroblasto. Então, o que quer dizer isso? Ó, lembra dessa imagem aqui que eu coloquei lá? Eu tenho aqui a fáscia superficial e tenho a fáscia profunda. O cirurgião esvazia aqui e esvazia aqui. O que vai ficar? A epiderme, fáscia superficial e fáscia profunda. Isso tudo aqui cola, ele vira uma aderência só. Só que o fibroblasto que está aqui nessa fáscia superficial, quando ele se conecta aqui, ó, ele tem uma mudança de característica. Eu não sei por que exatamente, ainda preciso pesquisar um pouco mais para poder entender esse processo, que é um processo bioquímico, ele muda de comportamento. E aí ele se comporta como um miofibroblasto. O que quer dizer isso? Que ele é um tecido muito mais rígido, tracionando, ó, toda essa epiderme para baixo. Então, o que acontece? As pessoas vão lá, acham que tem que usar carboxy para desprender, vem com aparelhos que fazem muito mais agressão. E aí, para toda agressão, o que a gente vai ter? Uma nova reparação. E nessa nova reparação, você vai tendo mais sobreposição de fibroblastos e miofibroblastos. E aí, você vai piorando o quadro de fibrose. Por isso que eu falo, fibrose, ele é uma caixinha de surpresa para você poder tratar. Então, aqui mais um pouco, ó. Estão vendo essas ondulações? Eu vou trazer um outro slide mostrando novamente, a gente vai falar muito de fibrose. A fibrose, ela tem essa formação excessiva, né? De matriz extracelular, porque tem um desequilíbrio ali. Vamos pensar, se eu tenho muita formação de colágeno, e esse colágeno está desorganizado, a aparência vai ser de uma fibrose nodular, tá? Só que eu tenho que avaliar, gente, para ver o quanto é fibrose, o quanto é edema e o quanto é gordura. Porque se eu não tenho uma clareza dessa identificação, eu também não vou ter resultado, porque a forma de tratar, gente, tratar edema é totalmente diferente de tratar fibrose. Tratar gordura é totalmente diferente de tratar edema. Então, vocês conseguem ver que numa única área eu teria que fazer praticamente procedimentos totalmente diferentes para poder ter um resultado ali equilibrado. Senão não vai dar certo. Se eu trato edema igual eu trato fibrose, se eu trato gordura igual eu trato edema, eu vou ter uma complicaçãozinha que não vai dar resultado. Ó, trouxe um outro caso de irregularidade. Aqui tem uma mescla, tá? Então, vamos pensar aqui o que a gente encontra. A gente encontra algumas alterações nas camadas adiposas, porque vocês vão olhar que tem áreas que foram mais aspiradas do que outras. Ao mesmo tempo, ó, pelo formato do umbigo, a gente tem uma pitose aqui. Por outro lado, a gente pode ter um edema, um seroma recorrente. Dá para você perceber que teve uma péssima compressão aqui? Que a terapia compressiva aqui não foi de qualidade. Foi uma terapia compressiva feita sem orientação. Tanto é que o umbigo, ele está invertido. Eu tenho aqui uma retração significativa, como se fosse uma dobra, né? Isso aqui é um mau uso da placa, é um mau uso da cinta. E o que acontece? Essa retração que a gente percebe aqui, essa retração é o que deu também uma remodelação inadequada para o tecido. Então, vocês vão vendo que tudo começou, possivelmente, aqui, né, pelo mau uso de uma terapia compressiva. Não dá para saber, porque eu não lembro mais os históricos aqui dessa paciente especificamente, eu não lembro. Tem algumas que eu até lembro. Mas, ó, o que a gente pode fazer aqui? Vocês concordam que se eu vier com algum protocolo para flacidez, eu não vou ter tanto resultado se eu não resolver primeiro a fibrose.
eu não vou ter tanto resultado se eu não resolver primeiro as camadas irregulares de tecido adiposo. Então, eu tenho que ir priorizando para ver o que eu tenho que tratar primeiro, para depois resolver, você vai por partes, né? Vai separando aí, vai priorizando. Fica claro para vocês, pessoal? Tá claro o que eu estou falando? Tá todo mundo dormindo, é verdade? Não, fica claro, sim. Tem muito Mas, detalhe, né? Mas fica mas claro. vocês entendem que é uma construção do conhecimento? Não sei se está claro para vocês, mas para mim fica um pouco meio. Para mim está claro, né? Então, assim, como sou eu que estou falando, vocês não me dão feedback, eu falo, ai meu Deus, será que estão indo? Mas é isso. Mas Entender, no caso entender. desse, Oi? no caso desse aqui, Margarete, Hum. a gente vê que ela tem pitose, né? Se Uhum. mexer na fibrose, não vai aumentar a pitose dela? Então, o que que você vai ter que fazer aqui? Como eu tenho áreas, olha, eu tenho áreas de fibrose, eu tenho áreas de aderências, né, que está dando uma retração aqui, eu tenho pitose. Para eu melhorar a pitose, eu tenho que descompactar todo esse tecido primeiro. Então, já começa com uma descompactação, para depois tratar a fibrose. A descompactação são somente nas áreas onde você tem a retração e a fibrose. Você não vai fazer no todo. No todo, você vai avaliar se tem edema, pela consistência onde tem gordura, né? E aí sim você vai priorizando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é descompactar. Por quê? Quando a gente faz a descompactação, você traz sangue para a pele. E aí a pele começa a oxigenar e começa a ter uma resposta. Sem sangue, gente, eu não tenho nutrientes, eu não tenho oxigênio. E aí eu não consigo a mesma resposta, não tenho nem condições de pedir para formar colágeno, porque eu não tenho material para formar, né? Então, assim, a primeira coisa, descompactar, fazer um cuidado da saúde dessa pele, fazer um cuidado da saúde da derme. Quando a gente fala dos protocolos de dermocosméticos, né, para aumentar a vascularização, nutrição tecidual, usar argila, usar. Gente, são os recursos de oxigenação mesmo, para depois você pensar aí em liberar uma fibrose, em liberar uma aderência, e depois, numa fase tardia, estimular de novo a colagem dessa pele, tá? Então, é um processo, isso demora meses, né? Não é rápido, não. Mas o resultado fica maravilhoso, porque pele responde, né? A pele sempre responde aos estímulos. Aqui mais Ô, uma Magda, intercorrência assim. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. oi. Eu tenho dúvida. O que seria uma descompensão? A descompactação é você usar a ventosa, por exemplo, ou até mesmo um endermo Um na vácuo? área somente na área que tem aderência. Você não vai usar no Certo. todo. Você pode até usar no todo uma pressão de -50, muito suave, só para irrigar. Mas na área de aderência, você pode chegar a 100, 150, até 200, na área localizada. Porque a hora que você Tá. descompactar, na hora que você usa uma ponteira pequena, do tamanho da fibrose, do tamanho da aderência. E aí você vai fazendo uns Uhum. caminhos em X, em Z, né? Você vai fazendo um cesilhamento para essa pele descompactar. Depois você vai entrar com terapia manual. E a hora que você Certo. descompactou, você pode ir descompactando por área. E aí você vai reorganizar essa colagem da pele. E aí o que você vai fazer? Como que a gente reorganiza essa colagem? Com as correntes, microcorrentes, com laser de baixa potência. E aí a gente vai trazendo sustentação para o tecido. Só que um tecido desse, que você percebe que ele está bem
empobrecido, eu não posso exigir um trabalho dele, eu tenho que oferecer primeiro material para ele poder ter resposta. Ele é um tecido que está pobre em material, ele não responde. Mas a partir do momento... Esse caso aqui é um pouco diferente porque ele é mais recente. Aqui tem uma semana só de pós-operatório. O que a gente tem aqui? A gente tem equimose com áreas de edema, tá? Então, a equimose e áreas de edema. Todo mundo fala, mas a mama tá torta. Aqui foi uma postura da foto mesmo, tá, gente? Ela tem mesmo um pouco de assimetria mamária, né? Mas o objetivo era avaliar essa questão do edema e da equimose. Fica claro para vocês o que é equimose, né? Fica, gente? Ó, o mesmo caso, essa paciente aí, ela tomou arnica, por isso que ela ficou assim. Ela tomou arnica, daí ela ficou com muita infiltração de sangue, né? É superficial, não foi nada grave, saiu logo. Coisa de 20, 30 dias, ela já não tinha mais nada. Mas a arnica, eles não falam que melhora? Melhora no pós, não no pré. Tem vários estudos já, tem vários estudos que mostram que a arnica, ela pode aumentar a circulação, porque ele é um anti-inflamatório, né? E aí ele sangra mais. Vamos lá. Tanto é que tem vários, isso daí já é um pouco assim, os antigos, né? Na cirurgia mais antiga, ele prescrevia com uma semana de pré-operatório, a pessoa já começava a tomar. E aí que sangrava mais ainda. Até que foi feito um estudo. Olha aqui essas fibroses, gente. Isso é uma placa de fibrose, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Por que aconteceu isso? Tem algumas circunstâncias que podem ter levado para esse quadro, tá? Uma delas é a infecção. A infecção deixa assim em placa. Outra delas é a falta da compressão. Mas aqui está muito mais para infecção do que falta de compressão. Então, vamos classificar aqui um pouquinho do pós-operatório, né? Eu gosto muito de falar de pós-operatório por fases. Dentro das fases, a gente tem características muito específicas, né? Dependendo de cada paciente, da resposta de cada paciente, de como o paciente encara aí a reserva de energia dele para avançar com a recuperação, tá? O que é o imediato? A gente tem ali o imediato, eu gosto de falar assim, ó, o paciente tem dreno, tá com ponto, tá com curativo, tá mais limitado, tá em repouso, esse é o imediato. O imediato, o paciente começa a ter um pouquinho mais de autonomia, mas ele ainda ele não teve a alta ainda, né? O paciente, ele tá ainda sobre as orientações. E o tardio é quando o paciente já começa a ter um pouco mais da alta, ele já, muitas vezes, o paciente já está usando menos tempo a cinta ou a malha, depende muito de cada médico, mas é um pouco isso. Não existe uma coisa engessada, tá? Você vai observar muito mais pelos sinais clínicos do paciente do que pela fase engessada. Uma coisa que a gente observa sempre, e que deve ser da nossa autonomia, é exatamente isso. É você olhar os detalhes da cirurgia, olhar o curativo, se tem uma secreção, se essa secreção é purulenta, cremosa, se ela só é aquosa, se tem presença de bactéria. Vocês concordam que a gente que faz o atendimento pós-operatório, a gente tem muito mais contato com o paciente do que o próprio médico? Então, às vezes, se tem ali uma intercorrência mais séria, nós temos muito mais esse contato de poder transmitir para o médico, e isso traz muita confiança.
do que o próprio paciente ou do que o próprio médico vai chegar aqui. Depois de uma semana já vê uma infecção dessa. Você entende isso? Então, assim, é importante a gente, né, trazer. Olha essa paciente aí. Essa paciente era uma paciente fumante. Ela teve... Ó, isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer para vocês, porque é difícil de comparar. Esse caso aqui, ó, confunde com equimose, mas já era uma necrose. Então, assim, como que eu sei que é uma necrose? Como que eu sei que é uma equimose, né? Então, a gente tem que ter muita percepção visual e também saber os hábitos do paciente, né? Conhecer o paciente. Olha como que fica o paciente depois que ele tem Oi, dá só um minutinho, menina, só para eu dar um tchau aqui para uma princesa. Peraí. Vem cá me dar um beijo. Vem cá falar um oi para minhas amigas. Ok. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, oi, tudo bem? Oi, tchau. Oi, Ah, tchau. Linda. deixa eu dar um beijinho. Espera só um minutinho, pessoal. Não é gostoso? Tem cachorro, criança, tudo. A Malu quer participar também. Mas é isso, ó. Então, esse caso era uma paciente que era fumante, ela falou que ia parar de fumar e não parou. Então, assim, não tem como, gente, não tem como. Ó, o que aconteceu? Começou a roxear, isso é questão de horas. Você olha de manhã, tá assim, você olha à tarde, já tá assim. É um caso bem difícil, ela teve todo o cuidado, né, do médico e tal, mas a cicatrização aí já ficou de segunda intenção. Aqui é uma hipercromia pós-inflamatória, que a paciente, ela comprou a cinta que ela achou mais barata, ela não aceitou as orientações, né, porque a cinta boa, ela tem um valor mais alto. Agora, não dá para a pessoa gastar uma grana em cirurgia e depois economizar na cinta, né. Então, aqui, olha, onde a cinta garroteou, que já era uma pele que estava lipoaspirada, ela criou um trauma em cima de uma inflamação. E isso fez com que tivesse ali uma hipercromia pós-inflamatória, foi bem difícil de tratar, demorou muito, 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 muito. Como ela sabia que ela tinha feito coisa errada, ela demorou muito também para aparecer, né? Então, aqui é um caso de seroma, gente. Então, ó, punção de seroma. Estão vendo que o seroma, ele tem essa aparência líquida. Normalmente, quando a paciente está com o dreno, aqui essa paciente tinha um dreno aqui, ó. Todo esse líquido é drenado para o dreno. Eu não estou falando de edema intersticial, eu estou falando de líquido que acumula no espaço morto. Ele é drenado para o dreno, a gente chama inclusive de ordenha. Então, assim, esse negócio de falar que não existe drenagem para o dreno é coisa de gente que não sabe do que está falando. Então, drenagem, o paciente está com dreno, o paciente tem fístula, ou você tem capacidade de fazer um atendimento nesse paciente corretamente, põe luva, faz tudo direitinho, ou você não atende o paciente, porque você não pode pegar uma fístula que tem aqui aberta para ser drenada
e levar o líquido para a axila, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, porque esse líquido que está no espaço morto não vai chegar na axila nunca. Aqui nesse caso, como a fístula depois de um período fechou, foi feita então a punção. Por que eu gosto de mostrar? O seroma, ele tem essa consistência serosa, ele tem células de gordura, resíduos da cirurgia, e ele também tem um pouquinho de células de sangue, mas ele não cria um coágulo, não é um hematoma, entenderam? Existe diferença aí entre uma coisa e outra. Uma outra coisa que eu gosto muito também de classificar são as compressões em todas as fases. Fase recente, fase intermediária e fase tardia, tá? Vamos mostrar aqui um pouquinho, ó. Para cada fase de cirurgia, inicial, intermediária e tardia, é um tipo de compressão diferente. Diferente do que as pessoas faziam também no passado, que dava muita intercorrência, hoje a gente já tem mais clareza, né? Da compressão adequada. Numa fase inicial, gente, não pode usar compressão alta, é uma compressão baixa. Então, malhas mais flexíveis e com menor compressão na fase inicial. Uma fase intermediária, porque aqui na inicial, deixa eu justificar, eu tenho o processo inflamatório, e eu tenho edema, só que eu já tenho baixa circulação sanguínea. Se comprimir muito, vai chegar menos sangue ainda. E aí o que acontece com a cicatriz? Ela pode ter uma abertura, uma deiscência, ou até mesmo uma necrose. Não se garroteia, né, a pele em pós-operatório inicial. Numa fase intermediária, eu já posso ter uma compressão média. Por quê? Porque ali está começando a depositar colágeno, e eu preciso aumentar a aproximação da pele na fáscia, para que o colágeno realmente craveje ali, né, faça aquela conexão com o tecido facial. E numa fase tardia, que eu já tenho a modelagem, eu já posso aumentar um pouquinho mais essa compressão. Então, tecidos rígidos são para pós-operatórios mais tardios, não para pós-operatório recente, tá? E é importante que essa compressão venha do mais distal possível, que seria a região de membros inferiores, né, de tornozelo e tudo mais. Aqui, mais uma vez falando, quanto mais distal, melhor, tá? E quanto mais essa compressão tiver uniforme, melhor vai ser o resultado. Para a região de mama também, né? Então, pensa assim, que o sutiã vai comprimir, quando ele faz essa compressão, ele controla edema. Se controla edema, controla seroma. Se controla seroma, ele controla também a fibrose. Porque é uma cascata de reparação, né? Áreas que são de contornos, né? Então, a cinta não consegue comprimir bem na cintura, vai usar a placa de cintura. Não consegue comprimir bem no abdômen, porque a cinta tem ali menor compressão, porque ou tem o ganchinho, ou porque tem velcro. Põe a placa para aumentar a compressão. E também tem a placa para a região sacral, porque são áreas, gente, que formam mais seroma. Por quê? Porque é mais difícil de comprimir. Lugares que têm mais facilidade de formar seroma são as áreas onde tem menor compressão. Então, se eu posso comprimir mais, né, em área de contorno, eu vou prevenir o seroma. Como previne seroma? Usando o contorno ou a compressão correta, gente. Tudo bem aí? Tranquilos? Má, deixa eu fazer uma pergunta. As Deixa eu abrir aqui. placas pode começar a usar a partir de quanto tempo após a cirurgia? Olha, depende muito de cada conduta, mas tem cirurgião que já coloca com 72, tem cirurgião que já sai do centro cirúrgico, depende. Mas o ideal é pelo menos com 48, 72 horas. Por quê?
Essa área, o pico da inflamação é 72 horas. É a hora que começa a acumular líquido. Se tiver espaço, vai acumular. Se comprimir, não vai acumular, entendeu? Então, sabe o que eu tô perguntando pra senhora? Eu tô com uma paciente que ela fez a mini lipo, né? E É. aí ela tem o dreno na região aqui perto da virilha. Ela não consegue ficar com a placa, porque ela fala Nesse que caso, como ela machuca. está com. Se ela está com o dreno, não dá para pôr placa. Mas aí, se ela está com o dreno, Yara, não vai formar seroma. Certo. Porque ela está Tá, então com o enquanto dreno. tiver com dreno, eu não preciso me preocupar nela ter que Não. usar. Porque assim, ela tá com dreno, ela já está com 13 dias de cirurgia, Mas está com dreno ainda? tá com dreno ainda. Porque Porque o tira dela ainda dreno. tá drenando em torno de 150 ml por dia. Ah, a E hora aí o que. médico falou Só que que só o vai dreno, os retirar o médicos. dreno quando tiver 50. O dreno. Então, a hora que tira o dreno é que tem que comprimir, para não formar seroma. Então, o Aí grande põe a problema é placa. que na parte superior ela já tem fibrose. Não é fibrose com 12 dias. Certo. Pode ser um edema mais denso, um edema que está mais Ah, consistente, entendeu? certo. Ah, Por então tá isso que é bom. bom dar uma avaliada, porque não é fibrose muitas vezes, com 12 dias, está começando a entrar nessa fase de fibroplasia, então não teve ainda sobreposição de colágeno. Certo. Ah, então tá Aí bom, que eu legal já achei você. que já fosse fibrose e já fiquei Não, preocupada. não. Mas é legal você depois fazer a liberação da fáscia para poder drenar melhor profundidade, entendeu? Certo. Eu acho que a senhora tem que dar um curso disso. Vai ter na pós, né, meu amor? Vamos Ai, ter. então, é o que eu falei, que eu não vejo a hora dessa pós. Olha as Então tá bom. canaletas aqui. As canaletas que são para compressão de área negativa, essas canaletas que a R-Slim lançou, teve uma outra empresa também que lançou, tem várias hoje, né? Deixa eu ver se na outra imagem está melhor, peraí. Agora aquela imagem acho que ficou na outra aula. Meu Deus, eu acho que eu mesclei as aulas, viu? Depois eu pego de lá para cá. Mas você, inclusive, Área, me mandou, né, da médica falando de fazer com tubetes de cola, né? Cola de silicone. Isso. É essa A mesma pessoa. a Eu tô questão, quase ficando doida. a questão é que o tubete, ele é rígido. Eu não acho confortável. Nada confortável. Eu vou É. depois E buscar não, e outra daí eu imagem. colocou o tubete, e aí ela também, com dreno, com, com as colas de silicone, com a placa, ela falou, Yara, não dá. Inviável. Tudo não terás, né? É. Tudo não. Então, essa canaleta aqui, ela é muito diferente. Ela é maleável, ela é flexível. Agora, eu vou te falar, eu não sei se você já fez um curso meu, eu ensino a fazer com o rolinho de gaze. Fica tão Já legal. fiz, sim. Então, faz com rolinho de gaze. O Uhum. tape, eu não sei se você está podendo usar, porque a pele. Gente, graças a Deus que os médicos acordaram para o tape, né? Para não usar o tape em todo mundo, porque o que estava acontecendo? Virou uma febre do taping. E como era algo bem de boa remuneração, era taping para todo mundo. Só que assim, colocava um taping pele fina, pele grossa, pele tratada, pele sofrida, era taping para todo mundo. O taping, na hora de tirar, o que que fazia? Escoriação. Tinha paciente que tinha queimadura química pela cola na primeira semana, só que entendem que a pele está sem a sensibilidade. Sabe essa secreção aqui, ó, esse exudato, ó? O paciente aparecia assim, ó, no retorno, porque ficou uma semana com o taping,
aquele taping dando aquela queimadura química, o paciente não sentindo nada, porque ele perde a sensibilidade, e aí quando vai ver, começa a dar essa infecção e muitas vezes até necrosa. Então, virou uma faca de dois legumes mesmo, gente. Por quê? O tape compressivo, ele tem muitos benefícios, mas para as pessoas que têm indicação. Não dá para fazer tape em todo mundo, você tem que fazer para uma pele que está tratada, para uma pele que tem saúde, né, cutânea. Então, uma pele preparada, e agora, graças a Deus, essa moda está passando, por quê? Não é para todo mundo. Tanto é que, assim, eu resisti bastante com o intraoperatório, me convidavam para ir, eu não ia, não fazia. Eu sou, assim, eu não é que eu sou contra, gente, eu gosto de entender o paciente, né? Não dá para você fazer igual para todo mundo. Aqui é um taping mais tardio, aqui é um taping linfático, mas o que eu estou enfatizando aqui? Uma terapia compressiva mais tardia, né? Dependendo do que é recomendado, tá? Vou entrar nessa parte de avaliação e anamnese aqui, que eu acho que é uma coisa. Aqui estão as dicas que eu quero deixar bem claro para vocês. Pessoal, o paciente, cada pessoa é de um jeito. Então, assim, eu tenho que entender qual foi a técnica cirúrgica, eu tenho que entender a queixa do cliente, eu tenho que saber que fase de pós-operatório o paciente está, na primeira, na segunda, igual você está falando, está no 13º, 14º. Eu tenho que saber o que acontece em cada fase de pós-cirurgia. Porque o que o paciente sente tem que coincidir com a fase que deveria estar acontecendo, entenderam? Então, assim, o paciente sente ainda muita dor em tal fase tardia, não é normal, porque a dor ela é característica do início de pós-cirurgia. Ah, o paciente ainda tem febre com 2 meses, está errado. Então, assim, a gente tem que entender qual é a cirurgia, qual é a queixa, em que fase de pós-operatório o paciente está. Então, aqui, ó, eu vou investigar, eu vejo qual é a queixa do paciente, eu vou muito por sinais e sintomas. Sinais e sintomas, o que você está sentindo? Eu sinto arder, eu sinto queimar, eu sinto coçar, eu sinto quente. Eu vou ouvindo, eu não consigo me mexer, ou eu me mexo demais, ou a cicatriz coça. Gente, vai anotando tudo. Pressão arterial, está estável, não está? Respiração está estável, não está? A temperatura está normal ou não está? São esses detalhes simples que muitas vezes você vai conseguir salvar o resultado do seu paciente, porque ele pode estar ali sofrendo não de uma intercorrência, mas de uma complicação, e a gente não se deu conta. Observar a malha compressiva, vocês vão ver que eu falo muito de malha compressiva, gente. Malha compressiva, ela é o segredo, é um dos segredos de um bom resultado de pós-operatório. Só para vocês terem uma ideia, na Argentina não usam mais malha compressiva, eu não sei o que aconteceu. Tem alguns países que aboliram a malha compressiva. Agora, eu também acho que eles não devem usar tanta tecnologia, né? Não sei, eu não entendi nada. Eu vi um médico aí falando e fiquei impressionada. Tenho que saber aqui a hidratação e a nutrição do meu paciente. Eu sou nutricionista? Não, mas se eu souber que o paciente não está se nutrindo adequadamente, eu tenho que fazer a ponte com o médico ou com o nutricionista, porque se ele não tiver uma boa nutrição, gente, ele não vai ter uma boa reparação. Como é que está a incisão, o curativo? O curativo está limpo, teve secreção? Como é que está o dreno, né? Se vocês forem atender paciente de pós-operatório recente. Gente, se não tem habilidade, não atende. Não, é muito melhor você não atender do que passar aperto. Ou então, aprende que vai fazer bonito. Gente, eu sempre gostei de dar banho no paciente, eu enfiava o paciente no banho, e hoje eu vejo que o pessoal paga caríssimo para ser feito isso. Aliás, nós vamos ensinar isso no nosso curso. Dá para cobrar
bem cobrado esse trabalho. E dentro dos protocolos, depois de uma boa avaliação, a gente tem que buscar os recursos terapêuticos, né? Mais associação de alta tecnologia, quando é possível, ou baixa tecnologia. No caso de uma microcorrente, de um laser, usar um bom dermocosmético, a gente já viu que precisa de uma pele que teve esfoliação, que teve uma boa hidratação, para a gente também ter uma boa comunicação celular. E as terapias complementares, que no caso aí a gente pode usar o taping, as terapias compressivas, né? Dentro dos nossos recursos, a gente não deve causar inflamações nos tecidos inflamados. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, que eu gosto bastante, de separar quais são os recursos terapêuticos que a gente pode usar no início, ou no intermediário, ou no tardio, tá? Quando a gente fala de não inflamar um tecido, quer dizer que a gente não deve usar calor, né? Ah, mas que tipo de calor? Calor baixo, calor médio, calor alto? Então, vamos lá dar uma separadinha aqui, ó. Na fase que eu quero desinflamar, vou usar uma energia fria. Quem faz isso? O LED, o laser, né, os lasers de baixa potência. Microcorrentes, tem aparelhinhos de microcorrentes que vocês colocam as plaquinhas. Não sei se vocês viram, a HTM tem um que é do tamanho de um celular, assim, um pouquinho maior, e você deixa lá no paciente, próximo de pacientes que tem ali algumas deiscências, né? Eu nem falei de deiscência, gente, porque deiscência não é nem intercorrência, deiscência é complicação, que é a abertura do ponto. Daí é para o médico mesmo, né? A gente teria que ter um recurso ali, ou para fazer uma reparação de segunda intenção, ou de terceira intenção, quando tem tecido viável. Usar, então, as correntes, usar doses baixas de laser, usar frequências que são muito superficiais, e o que é importante, gente, a partir do momento que eu escolho usar uma energia fria, usar uma energia que é de reparação, eu também tenho que entender que isso tudo é dose dependente, é tempo dependente. Não adianta eu pegar uma baixa intensidade e deixar por muito tempo. Não adianta eu deixar uma repetições, né, recorrentes de um aparelho que é de baixa energia, porque você começa a bloquear o processo de reparação na fase inicial. Agora, quando eu já chego ali numa fase tardia ou intermediária que eu tenho que levar calor, eu ainda posso escolher a quantidade de energia que eu vou oferecer. Ah, eu quero um calor controlado. Então, eu posso usar um aparelho que é pró-inflamatório. Quem que a gente tem? Radiofrequência, eu tenho ultrassom contínuo. Gente, aqui na fase anti-inflamatória, a gente pode usar o ultrassom o pulsado, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas vocês podem colocar o ultrassom pulsado, que ajuda bastante, bastante mesmo. Tem gente que fala, o ultrassom tá defasado. Não tá nada defasado, gente. Melhor você usar um ultrassom pulsado do que não usar nada. Usa direitinho. Doses de pulsado, nada, ultrassom. Tem muita gente falando e pouca gente fazendo, né? Então, falar é mais fácil do que fazer, né? Ultrassom, então, radiofrequência, em torno de 38. Ultrassom contínuo, você pode usar por 3 minutos por era, né? A gente usa aquela tabelinha. Até para cicatrização dá para usar o ultrassom, gente. Para um edema que está um pouco mais denso, dá para você usar. Para uma fibrose, dá para usar. Procurando também as terapias que fazem frequências mais profundas, né? E sempre observar o tempo de aplicação. Nas terapias manuais, né? Trouxe aqui esse desenho, que é uma terapia manual, a drenagem
que é a reversa, né? Porque a outra a gente já sabe como que funciona, porque eu tenho que conduzir tudo para a região axilar ou paramamária, tá? Região do abdômen, região de mama, e numa mastoplastia redutora, é que eu faço um caminho um pouquinho mais longo, levando para a região do externo, supraclavicular e também para os paramamários, tá? Então, esse é o percurso. Dentro, então, dos recursos manuais, drenagem. Yara, você falou do edema que está mais denso da tua paciente, você vai fazer a drenagem associada à massagem da terapia do tecido conjuntivo, que é aquela movimentação de planos teciduais, tá? Porque aí você primeiro faz essa movimentação, depois você faz a drenagem linfática. Porque senão você não vai... Essa é a que falam que é a miofacial? É porque no tecido conjuntivo você tem a fáscia superficial. Então, eu tenho 2 tipos de terapias faciais, tá? Essa do tecido conjuntivo, ela tá mais superficial, então você vai fazer como se você tivesse Você vai deslizar, mas nos planos mais superficiais. A liberação de fáscia muscular, você trabalha um pouco mais profundo, com os alongamentos de músculos, né? E também com aquelas movimentações que você distende, segura e volta. Distende, segura e volta. A terapia do tecido conjuntivo, você faz o movimento, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Você faz o movimento de vai e vem, de círculo, horário, anti-horário, você faz movimento em Z, porque é trabalhando os planos mais superficiais. Lembra daquele desenho que eu mostrei? Gordura, fáscia superficial, gordura profunda e fáscia muscular? Você está pegando epiderme com fáscia superficial. Certo, então esse que a senhora está falando é o que a senhora fez no meu rosto. Isso mesmo. Só que no seu rosto... Isso. Eu fiz 2 manobras aí. Eu fiz do alongamento dos músculos cervicais, mais a terapia que é superficial. Por quê? Você tem que ver, se o edema está denso, mas está solto, eu vou trabalhar ele mais superficial. Se ele tiver fixo, se ele tiver rígido, ele pode estar colado na fáscia do músculo. Então, você tem que dar o dela está fixo. Certeza. O dela parece como se fosse uma gordura, porque fica aqui bem entre os 2 ossinhos aqui das costelas. Ele é uma placa assim, ó, quadrada, e ele é rígido. Tem horas que eu olho e falo, meu, será que o médico esqueceu de limpar essa região? Por isso que, assim, antes dos 3 meses, não dá para a gente fazer muita coisa que seja para gordura, porque tem coisa que vai ser reabsorvido ainda, né? Uhum. É que assim, né? É o que eu falo para todo mundo. O maior problema nosso é que as pacientes visualizam as coisas que o Instagram mostra e elas querem resultado em 20 dias. E aí fica surtada, porque igual essa minha falou, eu já tô deprimida, eu já não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, calma, pelo amor de Deus, ainda vai vir o resultado, né? A gente tem que tranquilizar. Mas como a pessoa pode ficar deprimida com 15 dias de pós-operatório, gente? Alguém falou para ela que demorava de 3? E ela vai fazer agora esse final de semana as costas. E daí eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, porque eu falei, se ela já tá deprimida com 12 dias, semana que vem ela vai estar se pendurando com a corda no pescoço. Nossa, mas por que será que a pessoa está em tanta busca, né? Não dá para entender, né? Mas é isso, depois eu vou mandar foto do que aconteceu com o seio dela. Ela fez uma cirurgia de seio que deu chabu. Ela fez em outubro. De outubro para cá, ela já fez milhões de tatuagens e agora está buscando um monte de cirurgias para tentar resolver o problema que ela tem com o seio. Você já falou para ela que tem...
Psicologia. Fala, meu amor. Fala, Ana. Vou só tirar uma dúvida em relação a esse procedimento da Yara. A conduta do médico tá certa? Porque assim, ela nem ainda Eu acho tirou o errado. dreno e já vai fazer outra? Então, porque assim, pensa, fazer 2 anestesias no mesmo mês, né? Dentro de 30 dias, é muita exposição, né? É muita exposição. Então. Não Ana, sei te eu dizer. particularmente acho que toda a conduta desse médico agora foi errada, porque eu e Yara, como profissional, você consegue visualizar que o problema dela não é a gordura localizada do abdômen, e sim o erro que ela teve no seio. Então, eu não pensaria somente no dinheiro, eu tentaria ajudar ela de alguma outra forma, para ela fazer uma terapia, alguma coisa, e aí depois fazer alguma coisa relacionada a outra parte do corpo. Esse segundo Então, médico, como primeiro, só quis dinheiro. Porque o que porque acontece? assim, Ela está com um dreno e aí ela vai limpar as costas? Ele quer que eu tire o dreno dela amanhã. Eu tô assim aflita de retirar esse dreno amanhã e no sábado, porque ela fez um procedimento que chama mini lipo contour. Eu mandei para a senhora também, de uma outra paciente que é amiga dela. E ele faz por etapas, que a como cada chama o 15 dias médico? limpa uma região. Como ele chama o médico? Doutor Elvis. Porque, gente, tem um tal de Dr. Gauss aí causando, hein? Não sei se vocês conhecem. O Eu não Herbert Gauss. conheço. Olha, se souberem Ai, alguém que será que vai é esse operar. que apareceu na Record? Possivelmente. Ah, então ela que me falou desse médico, eu acho que é esse. Ele tem feito. Gente, pior que Mutilado algumas mulheres, né? ele mutila, daí ele muda de clínica, muda de lugar, muda de endereço e continua com o mesmo nome. É impressionante, assim, impressionante. A gente já viu várias questões. Eu vou te falar, eu não quero desanimar, porque eu acredito que a gente tem muito potencial, sabe, para a gente poder elevar cada vez mais os cuidados com o pós-operatório, porque assim, o que a gente tem visto por aí, porque a questão, aquilo que eu estava falando, a gente tem pouca gente capacitada para atender, só que hoje a gente tem muito pouca gente capacitada para operar, não dá para entender isso. Então tá meio complicado, né? Aí a gente precisa saber ou se a gente vai fazer o milagre da cirurgia, ou da pós-cirurgia, o milagre do pós-atendimento, não sei direito ainda. Tenho visto muita coisa complicada. Agora, por outro lado, posso te falar? Gente que faz menos coisa, faz um retoquinho, uma coisinha, não tem tanta intercorrência, né? Não tem. É isso. Deixa eu parar aqui a gravação.